Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje. Excelente domingo pra você que tá me assistindo. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Vamos começar com algumas novidades de extrema importância, né? Até porque a semana do São Paulo vem sendo muito complicada, né? Foram divulgados aí os boletins dos jogadores lesionados no primeiro tempo contra a equipe aí do Tajeres na Libertadores. O mais grave foi o Rafinha, né? O Rafinha teve realmente aí uma fratura detectada na fíbula e vai ficar cerca de 3 meses fora, rapaziada. Mais ou menos aí esse tempo que ele vai ficar, realmente um jogador importante, entrou como capitão aí na nossa estreia e vai ficar esse período fora. Então aí a lateral direita vai ficar entre Igor Vinícius e o Moreira quando estiver à disposição. Vale lembrar que o Moreira também disputa a posição agora lá na lateral esquerda, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, tá bom? Outro jogador aí que se machucou foi o Wellington Rato, né? O Wellington Rato vai também ficar um tempinho afastado, além do Lucas Moura. A expectativa do Lucas Moura é cerca de um mês, rapaziada. É, exatamente. Problemas grandes aí pro São Paulo. 3 jogadores considerados titulares, né? Até porque estiveram logo na estreia da Libertadores, vão ficar de fora. O Calera ainda volta, né? Ainda tenta voltar. Então a gente pode ter 4 jogadores aí que são considerados titulares, como ausência não só para esse próximo jogo, mas para os próximos jogos, né? A bruxa tá solta aí na equipe do São Paulo. Vamos para outro assunto agora, galera. Pra gente, mano, acho que praticamente encerrar esse assunto, porque o São Paulo renovou o contrato de 9 jogadores, né? Passando aí a temporada, jogadores que estavam em término de contrato e tudo mais, mas a renovação com o Wellington travou de uma maneira assim que parece que não vai sair de jeito nenhum e o jogador vai deixar a equipe do São Paulo de graça. A equipe do Internacional hoje é a favorita para contratá-lo e o jogador aí daqui a pouquinho, né? A gente tá em abril, daqui a pouquinho ele já pode assinar um pré-contrato e realmente sair de graça, né? Então, o jogador que hoje é a única opção ali na nossa posição, realmente dos mais ingratos possíveis, né? Renovação travadíssima e parece que não vai ter aí um desfecho positivo para ele permanecer no São Paulo. E graças a Deus, né, rapaziada? Graças a Deus, até porque é um cara comum, um lateralzinho normal. A gente acha lateral dele igual ele aí em cada esquina. Graças a Deus aí que ele vai deixar a nossa equipe e pode ir de graça, né? Mas o único problema é ele sair justamente aí sem custo, né? A gente imaginava, né, que por ser um jogador de Cotia, ter tido oportunidade cedo, muitas oportunidades, inclusive a gente poderia vender, né? Veio sondagens aí do futebol europeu, não vendemos e agora vamos perdê-lo de graça, mas beleza também, sem nenhum tipo de problema. Ontem a gente trouxe uma informação para vocês que eu vi alvo aí, que foi alvo de muitas críticas, que foi o Carpini mal utilizar as nossas categorias de base, né? A gente trouxe a informação, inclusive, de que 4 jogadores teriam ido para o Sub-20 disputar o Campeonato Brasileiro. E o alvo de críticas aí foi, obviamente, o Carpini, né? Porque o William Gomes, inclusive, já na estreia, já fez um golaço. Negruti jogou muita bola e eles não têm oportunidade. O Carpini não é um treinador que gosta das categorias de base dos clubes onde ele passou. Foi assim em todos os clubes e assim no São Paulo e assim vencendo aí na equipe do São Paulo, né? Ele não colocou o William Gomes para jogar, por exemplo, não colocou o Negruti, não colocou o Rodriguinho, não vem colocando ninguém aí, né, rapaziada? O Moreira foi jogar porque ele tinha que jogar, ele tá pedindo espaço e não tinha outra maneira. Mas ele não é um técnico aí fã de utilizar os jogadores da base, o que vem contra a filosofia do São Paulo em toda a sua história e principalmente nos últimos anos, né? Se a gente for falar a verdade aí, Cotia salvou o São Paulo de rebaixamento, deu títulos pro São Paulo e vem realmente ajudando cada vez mais e o Carpini tem que mudar essa filosofia aí. Não dá pra ficar jogando só com medalhão e jogar esse futebolzinho medíocre aí que o São Paulo tá jogando. O São Paulo tá jogando nada, rapaziada. Tá jogando nada, então o Negruti aí foi alvo de um dos maiores questionamentos e também o William Gomes, né? O William Gomes jogou apenas 4 minutos nesta temporada e já voltou pro Sub-20, ou seja, é muito jovem. Mas ele poderia ter tido oportunidades. A gente testou muitos jogadores aí, não deu certo. Dá uma oportunidade pro moleque. Será que o moleque não poderia jogar uma partida aí do Campeonato Paulista? Não dá pra entender, né? Não só ele, como outros jogadores aí. Então, quero saber a opinião aí de todos vocês, tá bom? Galera, o São Paulo e o Flamengo estão de olho na contratação do lateral esquerdo do Nova Iguaçu. O cara que fez um baita campeonato carioca. O Nova Iguaçu, inclusive, tá na final, né? Hoje tem a final, daqui a pouquinho aí vai jogar contra a equipe do Flamengo. A ida já foi 3-0, né? Tá praticamente tudo definido. Mas isso não tira o mérito da equipe aí da Laranja Mecânica. Os caras jogaram muita bola. O Flamengo já contratou o Carlinhos. E agora os outros jogadores vêm sendo sondados por todos os outros clubes aí, rapaziada. E o São Paulo agora entrou na jogada pelo lateral esquerdo, Maicon, né? Um grande jogador. Eu acompanhei a final, né? A primeira partida e os outros jogos também, a semifinal
contra o Vasco, ele foi muito bem. É um lateral bem atacante, vamos dizer assim, porque ele chega a todo momento ali na linha de fundo. Ele tem um bom passe, tem uma boa infiltração. Eu só achei que ele poderia melhorar a questão do domínio, né? Porque às vezes aquele domínio que os caras falam aí que é direcionado, né? Às vezes eu achei que ele poderia melhorar, mas ainda é jovem, né? Ainda tem muito a evoluir. E o São Paulo e o Flamengo estão de olho em sua contratação. Acho que seria interessante, né? Vale lembrar que a janela que está aberta é apenas janela nacional, então a gente tem que contratar um jogador que esteve em algum estadual nesta temporada. Então São Paulo não vai poder fugir desses jogadores aí. A gente tentou outros craques, a gente tentou algumas outras peças, não deu certo até o momento. O Wellington foi ficando, continua na titularidade. O Moreira machucou para ajudar, o Patrick até o momento não mostrou para que veio no profissional. Então a gente precisa aí de uma contratação nesse estilo. Vale ressaltar também que o jogador que chegar, mesmo que ele chegue, ele não vai poder ser inscrito na primeira fase da Libertadores, até porque o prazo de inscrição já foi, né? Então, só se o São Paulo chegar na fase de mata-mata, vai chegar, se Deus quiser, então aí o jogador poderia ser inscrito. Mas para as outras competições, o prazo aí tá normal, né? Copa do Brasil que nem começou, pra gente, né? Que já começou pros outros times, mas pra gente ainda não. Campeonato Brasileiro que começa no próximo sábado, né? Daqui a menos de uma semana, o São Paulo estreia lá no dia 13 de abril, próximo sábado. O Tricolor encara aí a equipe do Fortaleza no Morumbi pela primeira partida, pelo primeiro desafio do Campeonato Brasileiro. Então, falando sobre o lateral, eu acho que poderia sim ser uma boa contratação. O Wellington já mostrou que não dá mais. Todo jogo a gente toma gol daquele lado. Primeiro que já é um problema a gente tomar gol todo jogo, né? Porque os últimos jogos, todos os jogos o Tricolor tomou gol. A gente sempre gosta de falar da defesa menos vazada e tudo mais, do famoso clean sheet, mas a gente não pode mais falar porque todo jogo São Paulo toma gol. O último jogo tomou 2 do Talheres, antes tomou gol do Novo Horizontino, foi eliminado, antes tomou 2 do Ituano, que só tinha 3 gols na temporada. São Paulo conseguiu fazer o feito de tomar gol, aí tinha tomado 2 do Bragantino, tinha tomado de não sei quem, tomou de todo mundo. Então não dá pra falar, e a gente pode falar com certeza que aquele lado esquerdo é realmente um problema gigante para a equipe do São Paulo, porque muitos gols saem daquele lado, né? Eu lembro, pra mim, o pior foi contra o Novo Horizontino. Os caras bateram no lateral tranquilamente, o outro devolveu tranquilamente, ele dominou, foi pra linha de fundo, parecia que tava num treino, só aqueles colocam o cone ali, tranquilo, cruzou, o outro chegou dentro da área de boa, fez o gol de cabeça, nem era centroavante, né? O Rômulo, que hoje tá na equipe do Palmeiras aí. Os caras, então, tem uma facilidade essa temporada muito grande, o que era o ponto forte do São Paulo, né? A defesa era realmente um ponto muito positivo e essa temporada vem sendo uma catástrofe, né? Muitos gols, bola aérea, desatenção. O segundo gol que o Talheres fez do São Paulo foi uma piada, rapaziada. Um lançamento lá de trás, aí o Diego Costa perdeu no alto, o Wellington tava totalmente perdido ali no lance, o cara só driblou o Arboleda e colocou no canto ali. Aquele segundo gol foi realmente uma piada de mau gosto. Então a defesa do São Paulo precisa melhorar. Pra começar aí pelo Wellington. Mano, se ele for pro Internacional, que seja feliz. Por mim, já iria hoje. Eu sei que é complicado a gente ficar sem lateral aí, mas sei lá, coloca o Moreira, se ele não tiver disposição, improvisa o Michel Araújo, joga o Patrick mesmo, traz algo. Não é possível que em Cotia não tenha um lateral esquerdo que preste aí. Meu Deus do céu, a gente gasta tanto aí. Eu sei que a gente tem um retorno absurdo, mas não é possível que não tenha um lateral esquerdo aí. Se não tiver em Cotia, faz uma peneira, contrata alguém de alguma base aí. Não é possível que o scout não esteja atento a isso. E esperar, às vezes dá certo, mas às vezes não dá certo. A gente foi esperar contra o Talheres aí acabar o primeiro tempo, não deu certo. Poderia ter dado certo? Sim, eu faria a mesma estratégia que o Carpino utilizou, mas não deu certo. Então será que a gente esperar aí para uma nova janela, uma janela de meio de ano, para conseguir trazer um jogador aí de fora para a posição, será que vai dar certo? Pode ser que sim, pode ser que beleza, São Paulo esteja fazendo aí a opção correta, mas pode ser que não. Isso aí pode nos custar uma eliminação na fase de grupos ainda da Libertadores. Pode nos custar derrotas, pontos importantes no Campeonato Brasileiro, que a gente já viu que cada ponto que fica pelo caminho é muito importante, né? Lá na frente a gente fica ali, poderia ter ficado numa posiçãozinha a mais, porque chegaria milhões no nosso cofre, poderia uma classificação direta, poderia alguma outra situação. Então, cada ponto é de extrema importância. Então, será que não vai fazer falta? Eu acredito que vá sim. O São Paulo deveria correr contra o tempo, deveria, pra hoje. O cara não tá renovando com a gente, tá esnobando o Tricolor, não quer ficar, beleza, tem todo o direito do mundo, mas deixa o cara treinar separado, não relaciona mais para as partidas. Ele não quer, a gente não vai querer também. Então tem que ser assim, tem que ser o olho por olho e dente por dente, né, galera? Quero saber aí se você concorda, o que você acha, se você acompanhou, se você ainda não viu o Maicon jogar, assiste a final hoje do Flamengo contra a equipe do Nova Iguaçu. Por mais que o jogo já esteja definido, final é final, todo mundo vai dar a vida ali dentro de campo. Os jogadores, principalmente do Nova Iguaçu, vão querer aparecer mais uma vez no cenário nacional. Eu vou acompanhar para ver se ele vai ter um bom papel, se vai ter um bom desempenho.
desempenho, né? Principalmente aquele lado direito do ataque do Flamengo é muito forte, né? Então ele vai ter dificuldade, vai ter que se mostrar muito bom. Então vamos aí acompanhar um possível novo jogador aí da equipe do Tricolor, fechado? Então se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo. Para todo mundo que nos acompanha, não esquece de deixar o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou, fechado? Fiquem com Deus, um abraço, valeu!